De onde veio a música? Cara, essa é uma pergunta muito difícil de responder de forma exata e precisa. Mas a gente sabe que em muitas civilizações, em vários períodos históricos, o ser humano sempre disse que a música veio dos deuses, né? Por exemplo, na Grécia Antiga tem a mitologia do deus Apolo, o deus da música. Na Idade Média, a gente via então o clero, né, se manifestando dizendo que a música seria algo divino e que só algumas pessoas seriam privilegiadas no sentido de poder compor alguma música. Então a música meio que baixava, né, na pessoa, a pessoa então escrevia ela no papel ou com instrumentos, né, na partitura ou com instrumentos, e aí entregava essa música de uma forma diária, constante, assim, mas graças à questão divina. Outras pessoas também falam que o Sapiens, né, o Homo Sapiens, então inventou a música com toda a sua genialidade. Mas será mesmo que o homem, na sua arrogância, prepotência, que destrói tudo por onde ele passa, destrói a natureza, mata os animais, seus semelhantes, seria tão sensível assim de construir uma arte tão bonita? Falando desse jeito vai parecer que a música foi criada pelos extraterrestres, né? Que eles deixaram a música também, né? Mas é claro que a música é uma criação do ser humano, só que a gente tem que perceber de que forma que ela foi criada. Ela foi criada através da imitação. O ser humano, então, imitou sons da natureza, aquilo que estava ao seu redor ainda na pré-história. Vem saber a origem da música e como ela era praticada na pré-história. Cara, tá curtindo o canal? Se inscreve, já curte esse vídeo aí, já ativa o sininho, se inscreve no canal, que só assim esse canal vai pra frente, tá? Se você já aprendeu alguma coisa comigo, é bem importante que você faça a inscrição. O fóssil mais antigo encontrado com relação à história do Homo sapiens e da nossa evolução tá em julgamento agora, né, nesse momento assim, porque há mais ou menos uns 5 anos foi encontrado um outro fóssil. E aí tá numa disputa para ver qual que é o mais antigo. Hoje, enquanto eu tô gravando aqui o vídeo, 2022, a gente tem Australopithecus de 3,2 milhões de anos. Esse seria o mais antigo. E quem encontrou esse fóssil se chama, né, ele tá vivo, o Donald Johanson. E esse cara é muito fã dos Beatles, ele adora Lucy in the Sky with Diamond e por isso então ele batizou a Australopithecus de Lucy. Eu tenho uma foto com ela, uma vez eu encontrei com ela aqui, ó. E aí é muito bacana você estar ali perto dela e perceber, né, toda a nossa evolução e também ficar pensando a respeito de toda essa história, de como eles eram naquele momento, o que eles gostavam de fazer, o que eles pensavam a respeito de arte, se é que pensavam ou não. Então esse vídeo é óbvio, né? É muito difícil a gente dizer assim a origem exata da música, mas a gente tem aqui mais um vídeo no sentido de trazer curiosidades, né, a respeito disso pra gente pensar mesmo, né, a respeito de como a música foi evoluindo ao longo dos anos e perceber que já na pré-história existia música sim, né? E essa música ela vai aparecer, como eu falei antes, justamente pela imitação. O que é mais bonito, né? O que é mais bonito do que o ritmo das ondas do mar, né? Já está ali cadenciado, né? Batendo em tempo, na sua ordem. O que é mais genial do que o canto, a melodia que vem dos pássaros? O que a gente imagina, né, por pesquisas assim, é que o primeiro instrumento, obviamente, seria então a voz, né? E também a percussão corporal. A voz no sentido de realmente imitar então os pássaros e já nesse sentido de quando tentou se comunicar um com o outro na fala, obviamente o grito veio antes e aí o canto provavelmente veio junto. E a percussão corporal também acaba sendo meio óbvio, já que com palmas e batida dos pés seria muito fácil, né, produzir algum tipo de ritmo. Mas claro, né, pessoal, a gente tem que perceber assim, quando eu falo em ritmo, eu não estou falando de uma consciência, de pensar em compassos, numa métrica, não é nada disso. É simplesmente uma reprodução, uma imitação daquilo que eles estão ouvindo, vendo da natureza, né? O sopro do vento, as árvores, né? Quando chega nas árvores, mexendo, as árvores mexendo,
um fruto caindo, né, quicando no chão. Então tudo isso são coisas que eles podiam pegar da natureza e tentar imitar. E era fácil, então, nesse sentido, imitar justamente com o canto e com as mãos, porque não precisava de instrumento nenhum. E eu falo isso também, que provavelmente esse seria, então, os pontos principais, porque há 40 mil anos atrás, então já no Paleolítico, a gente já conseguiu encontrar instrumentos musicais, né? Então é óbvio que antes disso eles utilizavam a música dessa forma através do canto e da reprodução com a percussão corporal. E o mais legal é que se tem notícia então do primeiro instrumento fabricado pelo ser humano. Claro, pode ser que se desvendem mais, né? Espero, né? Mas hoje a gente tem notícia então da flauta. A flauta seria então o primeiro instrumento encontrado, a flauta de Divigibabi. Ela tem provavelmente 43 mil anos, tá? E aí a gente já percebe, né, como que ela era feita. Tem furos, né, de uma flauta. Ela é feita de ossos, né, nesse caso de um fêmur de um urso. E provavelmente no mesmo período, 43, ou pode ser que seja um pouco antes, essa então um pouco antes, tem também uma outra flauta encontrada, essa na Alemanha, a flauta aurignaciana, que também tem um desenho bem legal, assim, pra gente entender, né, todo o processo de como ela era fabricada. E é claro que também se tem tambores. Os tambores, por enquanto, não foi encontrado nenhum mais antigo que as flautas, mas é bem provável que os tambores estejam ali, né, nesse mesmo tempo, assim, né, ou até antes das flautas, porque dava para fazer tambores com membranas, que eu já vou falar isso para vocês. Mas a gente tem então tambores de pele, assim, né, de membranas de animais encontrados também por volta de 30 mil, 27 mil anos atrás. E um outro instrumento muito interessante encontrado é o bull roarer. Tá? Esse instrumento tem aproximadamente 18 mil anos. Tá? E ele é bem interessante e ele produz o som nesse sentido dele ser jogado no ar, assim, né? E ter o som do vento, então, em contato com o instrumento em si, né? E não há dúvidas que no período mesolítico, então mais ou menos há 9 mil anos, eles tinham já instrumentos com afinação. Tá? E aí, então, nesse sentido, a gente tem que observar que já dá para classificar os instrumentos que se tinha então na pré-história. A gente classifica os instrumentos de acordo com a sua fabricação, né? Do que eles servem, né? Como que eles são construídos. Então existem instrumentos de membranas, então são os membranofones, que aí sim se constrói um tambor que pode ser feito, por exemplo, de tronco, e você bota uma pele de animal. Não é à toa que a gente diz hoje, né, a pele de bateria, vou trocar a pele do meu bumbo, né, tudo porque era uma pele de animal. A gente tem também os aerofones, que são aqueles instrumentos ligados a flautas, né, que a gente viu antes. Né? Então qualquer instrumento que produza som através do sopro, do vento, do ar. Tá? E aí então nesse sentido a construção poderia ser de madeira, também tinha de marfim, né, ossos de ser humano mesmo e também de outros animais. Né? Muito interessante também a gente falar dos cordofones, tá? Que é instrumento de corda. Né? Então a gente fica pensando, né, poxa vida, mas já tinha instrumento de corda naquele período. Sim, as cordas, né, seriam tripas de animais. Então você, por exemplo, utilizaria um arco e flecha, né, algo nesse sentido. Então se existia um instrumento de caça onde se tinha uma corda esticada, você já fez isso, esticar uma corda perto do seu rosto e largar e começar a vibrar, né, e ter um som. Aquilo produz um som, uma corda esticada produz o som, né? Você larga ela, ela produz o som, e aí então nesse sentido você poderia fazer instrumentos como hoje a gente tem, por exemplo, um berimbau. Seria algo, né, claro, bem mais pré-histórico assim, mas que dá essa visão. E claro que daí os instrumentos então ligados às cordas, né, os cordofones vão dar origem depois, né, muito tempo depois, instrumentos como violão, né, viela, violino, todos que têm a corda, a tripa, né? Mas poderia ter sim instrumentos desses na pré-história, já foi encontrado alguns vestígios nesse sentido, e até figuras também, né, que pode remeter então isso como um instrumento musical. E uma outra classificação que se tem são os litofones,
que aí é uma ligação com a pedra em si, né? Por exemplo, os antepassados de um piano, né? Imagine você ter um piano, o piano ele tem teclas, né? Cada tecla tem um som, todo mundo acho que conhece um piano. Quando a gente traz pedras, né? Você botar pedras diferentes na sua frente e pegar uma outra pedra ou um outro material, pode ser também um osso, e começar a bater nessa pedra ou esfregar nessa pedra, você vai ver que cada uma produz um som diferente, tá? E aí então poderia ser classificado como uma melodia, né? Essa nota dessa pedra é uma, essa nota dessa pedra é outra, e aí você combina essa, toca um pouco uma, toca um pouco outra, e aí seriam instrumentos ligados a isso, né? Um litofone, tirar melodias, de certa forma, né? Com pedras. E claro que a finalidade da música hoje mudou, não é exatamente como naquele período, mas muito daquele período ainda a gente resgata. Hoje a gente tem uma coisa que não existia na época, que é você apreciar música. Tá? O ato de sentar assim na frente de um músico, ouvir ele tocar, né, assistir, ouvir música, né, essa questão mesmo de apreciar a música assim, e tentar entender como ela funciona, provavelmente não se tinha na pré-história. O que se tem, né, então, é uma música mais ligada a rituais. Tá? Então, a religião estaria muito presente, né, independente do Deus que eles acreditavam, na natureza. E tudo isso ia ser, então, um momento onde a música poderia ser executada. E, claro, com muita ligação com a dança. Música e dança quase inseparável, assim, né? Curtiu? Gostou do vídeo? Então dá um joinha ali, curte lá também, tá? E já se inscreve, porque isso é muito bacana pro canal, faz o canal crescer. Tem também o meu Instagram, Prof. Alexandre Sajorato. Lá, então, eu sempre coloco, é diário, assim, conteúdos sobre música, história da música no modo geral. Então, eu vejo vocês lá e aqui também com o próximo episódio. Até mais!